Pessoal do YouTube, primeiro vídeo aqui do canal Refutando Ateus Todinhos. Nós estamos aqui estreando e nosso primeiro vídeo aqui, e o meu primeiro vídeo aqui é refutando esse cara aqui chamado Antônio Miranda, que ele fez um vídeo aqui fazendo uma pergunta a nós cristãos. E ele fala, coloca um título aqui: Ateu desafia os cristãos a responder uma simples pergunta. Vamos assistir o vídeo dele e responder cada uma das perguntas dele aqui. Vamos responder aqui cada uma das perguntas dele aqui. O que é o seguinte, o que é que passa na mente de um ateu? Ele pergunta assim: se Deus existe, por que é que acontecem coisas com aqueles que servem a ele, com aqueles que acreditam na existência dele? Na cabeça deles, eles pensam assim, que nada iria acontecer com aqueles que servem a Deus, com aquele que segue a Deus, os adoradores dele. Nada iria acontecer, não ia ficar doente, não iria morrer, que não ia passar por dificuldades, ia ser um mar de maravilha. Só que, Antônio Miranda, você estaria correto se a Bíblia prometesse isso, mas não é isso que a Bíblia promete. Se você ver aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, fala o seguinte: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bem e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica e ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, e ao que jura e ao que teme o juramento. Ou seja, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, a Bíblia está falando o seguinte, que tanto o ímpio como ao justo, tanto a pessoa boa como a pessoa má, toda pessoa que serve e acredita em Deus, toda pessoa que não serve e não acredita em Deus, vai estar passando vai estar sujeito a tudo, seja doença, seja morrer, seja dificuldades, seja problemas financeiros. A Bíblia em nenhum momento diz aqui que nada vai acontecer com aquele que serve a Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina que tanto aquele que serve, tanto aquele que não serve, estará sujeito. Até porque nós somos humanos. Qual é a vantagem de ser cristão? A única vantagem que nós vamos ter é a vantagem espiritual, ou seja, quando a gente partir para a vida eterna, nós vamos para o céu. Fora isso, nós vamos estar sujeitos às mesmas coisas. E também o próprio Jesus, presta atenção, o próprio Deus, ele falou o seguinte, em João 16:33, falando assim: no mundo teremos aflições. Ou seja, o que é aflição? Provação, preocupação, dificuldades. E o que para falar de dificuldade? Qualquer coisa, doença, problema financeiro, qualquer tipo de problema. Então, meu amigo, tanto a Bíblia como o próprio Deus avisa que nós estaremos sujeitos às mesmas coisas. Aí você pode me perguntar, por que é que Deus permite o sofrimento? Por que é que Deus ele criou o mundo dessa forma? Em primeiro lugar, que no início, Deus que ele criou o mundo perfeito. Aqui era um paraíso. A terra era o jardim do Éden. Tudo era perfeito. Mas aí o seguinte, Deus, como ele é democrático, ele deu livre-arbítrio ao homem
ele fez o seguinte: ele criou uma árvore e criou um fruto ali. E ele avisou Adão e Eva: olha, não come daquele fruto. Mas a serpente foi lá e enganou Adão e Eva, falando que Deus está mentindo, que nada vai acontecer com eles se eles comerem lá o fruto da árvore. Não é a serpente ali foi o inimigo que utilizou, se encarnou como uma serpente. E através da serpente eles enganaram Adão e Eva. Aí você pode me perguntar, por que é que Deus permitiu que a serpente enganasse Adão e Eva? Deus ele permitiu justamente o seguinte, para que tanto um quanto o outro, quanto os dois, ele ouvisse versões diferentes e eles tomassem a própria decisão deles, por causa do livre-arbítrio. Agora, como infelizmente Adão e Eva eles pecaram, eles escolheram comer o fruto para eles comerem, e Deus avisou a eles que não podia comer. O que aconteceu? Veio as consequências. Deus expulsou os dois, do jardim no Éden. A terra foi amaldiçoada e deu nisso. Tá certo? Aí aqui ele pergunta, por que que as igrejas fecharam? Olha, meu amigo aqui. As igrejas fecharam, os templos fecharam por causa de ordens governamentais, meu filho. Ordens governamentais, ou seja, governadores pelo mundo, presidentes, prefeitos pelas cidades, estados, países pelo mundo, por conta da pandemia, decretaram o fechamento de serviços não essenciais. E as igrejas, na lista dos governantes, eles colocaram as igrejas nos serviços não essenciais. E com isso, as igrejas foram fechadas. Não porque que os padres e os pastores quiseram, mas porque por ordens governamentais, por ordem dos governos pelo mundo. Por exemplo, aqui em São Paulo, estou mostrando aqui a matéria, lá no auge da pandemia, que fez um decreto suspendendo cultos, proibindo a realização de cultos presenciais. E mesmo que fosse por vontade de pastores e padres, isso não significaria, não afetaria a crença em Deus, até porque a própria Eclesiastes aqui, como eu já falei, explica que todos nós estamos sujeitos. Então isso não quer dizer que isso impediria que os pastores e padres quisessem tomar medidas para se proteger. Não. Tá entendendo? Aí você fala aqui, então por que pastores e padres eles tomaram a vacina? Porque tanto os ímpios quanto os justos estarão sujeitos a pegar um vírus, estarão sujeitos a passar qualquer coisa. Então qual é o problema de a gente se proteger, de a gente utilizar recursos humanos, recursos médicos? E o próprio Deus não proíbe isso. Até porque o próprio Deus ele não proíbe isso. Ele não proíbe que a gente utilize recursos humanos para se tratar de doenças, se proteger, ou tomar medidas para se proteger de doenças. Tá entendendo? E na Bíblia tem até um caso de um jovem chamado Timóteo, que ele tinha uma enfermidade no estômago. E sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele orientou que Timóteo tomasse vinho natural, que é o suco de uva, para se tratar de doenças no estômago. E foi o que Timóteo fez para tratar da doença. E a própria ciência depois, ela descobriu que o suco de uva tem elementos que combatem. Ela é muito eficiente para combater doenças no estômago. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Até porque o próprio Deus ele não proíbe isso. Ele não proíbe que a gente utilize recursos humanos para se tratar de doenças, se proteger,
ou tomar medidas para se proteger de doenças. Tá entendendo? E na Bíblia tem até um caso de um jovem chamado Timóteo, que ele tinha uma enfermidade no estômago. E sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele orientou que Timóteo tomasse vinho natural, que é o suco de uva, para se tratar de doenças no estômago. E foi o que Timóteo fez para tratar da doença. E a própria ciência depois, ela descobriu que o suco de uva tem, tem elementos que combatem, ela é muito eficiente para combater doenças no estômago. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Até porque o próprio Deus ele não proíbe isso. Ele não proíbe que a gente utilize recursos humanos para se tratar de doenças, se proteger, ou tomar medidas para se proteger de doenças. Tá entendendo? E na Bíblia tem até um caso de um jovem chamado Timóteo, que ele tinha uma enfermidade no estômago. E sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele orientou que Timóteo tomasse vinho natural, que é o suco de uva, para se tratar de doenças no estômago. E foi o que Timóteo fez para tratar da doença. E a própria ciência depois, ela descobriu que o suco de uva tem elementos que combatem, ela é muito eficiente para combater doenças no estômago. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Até porque o próprio Deus ele não proíbe isso. Ele não proíbe que a gente utilize recursos humanos para se tratar de doenças, se proteger, ou tomar medidas para se proteger de doenças. Tá entendendo? E na Bíblia tem até um caso de um jovem chamado Timóteo, que ele tinha uma enfermidade no estômago. E sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele orientou que Timóteo tomasse vinho natural, que é o suco de uva, para se tratar de doenças no estômago. E foi o que Timóteo fez para tratar da doença. E a própria ciência depois, ela descobriu que o suco de uva tem elementos que combatem, ela é muito eficiente para combater doenças no estômago. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.